nós estamos aqui com o Fusca do Fábio, né? Como vocês acompanharam a manutenção da mecânica, ele já está pronto aqui para a gente fazer o teste. Mas antes a gente vai fazer umas considerações, focar aí no motor. Em especial, esse aqui é um motor a álcool 1.6, 1600, né? Como vocês acompanharam, ele é um motor aquele denominado Torque, né? Então, todo motor a álcool ele vai ter dois carburadores, né? Esse aqui não, mas o original ele vem com um filtro de ar aqui modificado e ele tem duas mangueiras que captam o ar quente vindo do sistema de exaustão, né, dos escapamentos. Esse não, ele foi retirado na época. O Fábio, quando ele fez o motor lá na cidade que esse carro veio, estava com problema nas Termac, nos filtros estava com defeito, enfim, ele arrancou tudo e pôs um esportivo. O esportivo também não ficou muito bom, aí ele comprou esse par de filtros aqui do modelo a gasolina, né, dos Fusca 1600 a gasolina da década de 70. Vinha com os filtros idênticos a esse. Não tem a aspiração do ar quente, então o carro ele se torna um pouquinho instável, né, ele fica um pouquinho falhando, principalmente na fase fria. Por quê? Porque o álcool, como é um combustível frio, né, ele tem um pouco de água. E o motor frio, ele aspira o ar gelado, o álcool condensa nos coletores ali, por mais que eles sejam pequenos, e acaba dando uma falhada. Mas isso é compensado um pouco pelo afogador, né? O afogador vai restringir um pouco a entrada de ar, enriquecendo a mistura dos carburadores, né? O motor vai trabalhar um pouco mais enriquecido. Quando você for usando o Fusca, ele vai atomizando, né? Ele vai abrindo as borboletas do afogador e vai aspirando o álcool normalmente, né? Aqui não tem o sistema de aspiração do ar quente, né? Então ele falha um pouco. O que a gente faz aqui nesse caso, né? Leandro, não tem o sistema de ar quente aqui. Então, se a gente colocar a giclagem de fábrica, original de fábrica, o carro vai falhar. Por quê? Porque não tem a admissão do ar quente, né? Automaticamente o álcool vai condensar um pouco nos coletores. Para compensar essa perda, né, da perda de álcool, a gente enriquece um pouco a mistura, colocando giclê de marchante um pouco maior do que seria. Pela tabela que andei vendo, esse é um par de carburadores novos, né? Provavelmente de Itamar, o Fábio comprou e ele acabou colocando. Então a gente trocou os giclês, né, de marcha lenta. A princípio ele veio com 55, não foi dessa vez. Ele estava com giclê 70, estava ao contrário, ele estava com um excesso absurdo, né? Então quando a gente montou o motor aqui, né, os cabeçotes, o carro estava trabalhando muito mal. Então eu fui ver que era o giclê de lenta alto demais. Originalmente 55, mas 70 também é muito. Então o que a gente fez? A gente foi e comprou vários pares de giclês, né, giclê 55, giclê 57,5, 60 e 62,5. E assim a gente foi alternando e andando com o carro até achar o giclê ideal para o motor, tá? Então a gente achou aí o mais aproximado aí, o giclê 62,5, né? E o carro se acertou muito bem. Claro, com o motor frio tem jeito. Quando ele aquece, ele fica estabilizado e com uma ótima progressão. O que a gente o objetivo aqui do motor do Fábio é a gente ter um motor com conforto, né? Um motor com progressão, não um motor de potência. É claro que a potência final também é interessante, mas o conforto de você pisar apenas um pouquinho no acelerador aí, o carro desenvolver, eu acho que é muito mais prazeroso e mais pela forma de conduzir que o Fábio tem, né? Não é nada agressivo, apesar que ele tem um escapamento esportivo, né? Um escapamento esportivo aí dimensionado. Tanto é que ele ia trocar pelo original, mas por questões aí de custos ele acabou deixando o mesmo, né? O motor, o que a gente fez? Então a gente fez o que? Os cabeçotes, né? Levamos os cabeçotes para a retífica Pirajussara. A princípio ele tinha caído um injetor aqui no lado esquerdo, né? Mas não aconteceu nada, né? Apenas deu uma marcada na cabeça do pistão, um pouquinho no cabeçote, mas não interferiu em absolutamente nada aí nas válvulas. Acontece que as 4 válvulas de admissão estavam ruins, com má vedações, excessivamente gastas os guias. Então a retífica Pirajussara, o Fernando, ele acabou
trocamos as válvulas de admissão, né? Fez um banho químico, óbvio, e também as de escapamento foram refeitas aí, mas as 4 de admissão foram trocadas. E nesse intervalo que a gente fez a parte das válvulas, mandou para a retífica, tirei os cilindros, né? Eles tinham uns calços aqui para determinar a taxa de compressão e colocar os calços grandes demais. Isso acontece o que? O motor a álcool ele tem que ter uma taxa de compressão relativamente alta para ele funcionar bem. E ele estava com uma taxa baixa de motor a gasolina. Isso o carro não tinha uma regulagem satisfatória, não tinha regulagem satisfatória, estava muito ruim. Então a gente acabou tirando os cilindros, né? As camisas, trocando os calços. Tinha calços de 1 milímetro, passando para calços de meio milímetro. Isso acabou aumentando a taxa de compressão. Então a luz do pistão, né, que é a distância da camisa com o PMS do pistão, passou a 1 milímetro, que é o que recomenda a Volkswagen do Brasil. Então a gente acertou, acertamos aí os prisioneiros, tinha prisioneiros não espanados, mas saíram fora aí porque o último que mexeu colou, né, as porcas que prende os cabeçotes, porque tinha medo que as porcas iam sair voando. Bobagens, né? Então a gente trocou a porca, tiramos toda essa cola violenta aí, trocamos o óleo, né? Colocamos junta do motor novo, né? Capas de tucho novas, essas coisas, e montamos tudo novamente. Então agora o carro roda super bem, macio e com uma ótima progressão, com um luta quente. Ajustamos aqui o ponto em 15 graus, o distribuidor já tinha sido revisado aí numa manutenção anterior, vocês até podem ver um vídeo aí anterior desse carro que fizemos a parte do distribuidor, então tá toda revisada aí. Então o carro ficou muito bom, eu vou ligar para vocês verem o funcionamento. Puder notar, né, o carro está com funcionamento do uniforme perfeito. O motor a álcool aí, ele tem uma rotação um pouco alta, né, ele é de 950 a 1000 RPM de funcionamento. Leandro, é muita coisa, eu quero deixar mais baixinho, mais silencioso, não dá. Se você colocar, por exemplo, 800 RPM, 750 igual no carro a gasolina, o carro morre, tá? Você vai pegar uma descida no meio ou no final da descida, o carro vai apagar. Então não sustenta em menos rotação. Então é 950 a 1000 ou até 1050 RPM, né? É o que a gente colocou. Ponto em 15 graus, regulagem de válvulas, trocamos o óleo, limpamos peneira, tiramos excesso de cola, trocamos a bomba de combustível, né? Colocamos a bomba de combustível aí, Zé Frizinho, que o Fábio trouxe, né? Ficou bem legal, perfeito. E no mais a manutenção é isso daí. Então agora a gente vai dar uma volta aí com o carro para ver como ficou. Então estamos aqui dentro do Fusca, vamos dar uma volta com ele, né? E ver como que ficou, né? A nossa manutenção aí. O carro estava bem ruim, lembrando que o carro estava falhando muito, né? Tinha acontecido aquele inconveniente de cair o injetor dentro dos cilindros 3 e 4, né? No cilindro 4 precisamente. O carro está falhando demais. Então vamos dar uma volta aí, ver como que se comporta agora, né? Uma coisa a gente também tem que salientar é a qualidade de combustível, tá? Não adianta você querer regular um carro a álcool principalmente, a gasolina também, mas o álcool é pior. Um álcool de baixa qualidade, adulterado ou misturado com gasolina, você nunca vai conseguir regular, você vai
enlouquecer e o carro nunca vai ficar bom. Então, primeiramente, uma gasolina, um álcool de qualidade sem gasolina. A gente vai ter uma regulagem perfeita. Aqui tinha mais de meio tanque de álcool, tivemos que tirar e descartar e colocar álcool de qualidade. Então agora a gente vai dar uma volta aqui com o Fusca do Fábio e ver como fica. Então a gente vai devagar, a gente vai sentir o carro, né, na sua faixa de progressão, nos seus 1.200 a 1.500 RPM, né, para sentir o maior conforto. Então estamos numa subida, né, mais ou menos de inclinação 40 graus, e o carro a 1.500 RPM vai perfeitamente. Temos aqui a temperatura aproximadamente 80 graus. O carro se comporta muito bem, engatou uma terceira marcha, acelera e tem sua progressão muito boa, né? Então não temos um problema aqui na aceleração. Então é muito importante, né? A pessoa tem um carro, um Fusca álcool, por exemplo, tem 2 carburadores. Você tem que manter todos os parâmetros, né? Todas as ciclagens, tanto de um de outro carburador, a mesma regulagem de mistura, né? E a regulagem também das varetas, a equalização dos carburadores, para você ter um máximo de aproveitamento aí do motor. Então é muito importante aí uma boa regulagem da dupla e a qualidade do combustível, né? O combustível interfere muito aí numa regulagem. Então o Fusca álcool ele é bem sensível, né? Qualquer adulteração no combustível ele fica desregulado, com problemas aí de funcionamento. Era muito comum na final da década de 80, no início dos anos 90 principalmente, que teve a crise do álcool aí, converteram a maioria dos Fuscas a álcool a gasolina, né, por causa dessas inconveniências, né, principalmente por falta de profissionais da área que pudessem fazer uma regulagem satisfatória do Fusca, né? Então exige muito conhecimento, né, uma boa regulagem, um bom ajuste, né? Também não adianta você querer ter um monte de aparelhos, seguir uma tabela da ciclagem se você não tem a capacidade de interpretar e usar as ferramentas, né, e diagnosticar o defeito. Porque às vezes você pode pensar que é carburação, mas no fim um erro, por exemplo, de ignição, né, um distribuidor defeituoso. A gente trocou as velas também, porque as velas anteriores estavam um pouco gastas. Não tem nada, o carro ele vai muito liso aí, muito perfeito.
13ª, a 30 por hora o carro, a 1000 RPM, vai tranquilamente. Está muito bom para dirigir, muito gostoso, né? Bem torucudo. Então agora dá para o Fábio aproveitar muito bem do Fusca dele aí, bem acertado agora. Isso daí, ó. Então, vocês acompanharam aí os vídeos aí da regulagem desse carro, desse maravilhoso Fusca do Fábio, né? Da manutenção que nós demos todo o motor, né? Então agradeço ao Fábio pela oportunidade aí de mais uma vez de fazermos uma boa manutenção no Fusca dele. Agradeço a Retífica Pirajussara pelo ótimo serviço prestado a nós aí. Muito obrigado, Fernando. E muito obrigado principalmente a vocês pela audiência que nos tem proporcionado a cada vez mais aí no canal. E se vocês gostaram, deixa um like. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. E muito obrigado por assistirem nossos vídeos e até o próximo.